inscreve no Insta, @solpapofino, se inscreve aqui no canal Sol Papo Fino, compartilha com teus amigos, dá like, comenta, vamos despertar mais consciências. E o tema de hoje é sobre inteligência emocional. Desde o começo desse meu canal, que eu falo, desde os primeiros vídeos, que eu venho falando sobre as emoções, sobre as vibrações dessas emoções, que a gente tem que aprender a lidar com elas, abraçar nossas sombras, saber que existe a polaridade dos sentimentos positivos e negativos, como transmutar os sentimentos negativos, né, fazendo que a gente esteja sempre no estado vibracional de positividade, de motivação e de força para prosseguir a vida, tá? Então a inteligência emocional foi escrita, esse livro, né, de inteligência emocional foi escrito por Daniel Goleman em 1995. Ele é psicólogo e também foi jornalista do New York Times. Ele é escritor e publicou várias obras. Eu vou mostrar aqui para vocês 11 obras que foi publicada por ele, e sempre em relação à questão do raciocínio, da mente e das emoções, porque é importante ter o equilíbrio, né? E a inteligência emocional é isso, é o equilíbrio entre o racional e o emocional, porque tem gente que é muito mais racional, ou seja, e outros que sejam muito mais emocionais. Gente, existe aqui, eu vou mostrar para vocês, o lado esquerdo do cérebro, que é o lado mais, as sinapses, né, é mais utilizada no raciocínio. Então, tudo que você raciocina utiliza mais o lado esquerdo do cérebro. E tudo que você sente mais emoções, de motivações, de empatia, de sentimentos mais comportamentais, você aciona mais o lado direito do seu cérebro. Então, antigamente, se pensava que quem tivesse o QI extremamente avançado, alto, um quociente de inteligência alto, na infância, seria uma pessoa de sucesso. E daí, com muitos estudos, perceberam que não, essas pessoas, né, de criança que tinham QI avançado não necessariamente eram uma pessoa de sucesso. E também as pessoas que lidavam com a emoção também não queria dizer que influenciava de ter essa pessoa de sucesso. Então seria importante que vocês entendessem que o QI, para você, sabe que é feito um teste, né? Esse QI é um teste de quociente e de inteligência, e esse teste existe para saber se você tem uma inteligência avançada, né? Einstein, por exemplo, tem uma inteligência, a média dele era de 120, né? O QI dele, 129 por aí. Então seria sempre um parâmetro para medir, saber se sua inteligência está próxima de Einstein. Mas, gente, se focou tanto nessa questão do raciocínio que quando a gente é criança, a gente só estuda na escola matemática, história, tudo que faz a gente raciocinar. E nada relacionado às emoções. É muito difícil a psicóloga de escola estar ali só para se haver algum atrito, né? Ou falar com os pais, mas não existe matérias, né, que ensinem a gente a lidar com os nossos sentimentos e as nossas emoções. Isso é um erro drástico. Por quê? Porque pelos estudos comprovam que o QI, ele representa apenas 20%, que faz com que você vire uma pessoa de sucesso. As pessoas de sucesso são pessoas que estão felizes com a vida, sua vida pessoal e sua vida profissional. Então, ou seja, no âmbito completo do ser humano. Então, gente, perceberam que 20% de QI é que determina isso. E 80% é determinado pelos fatores comportamentais, que são as emoções, que é a motivação, que é a empatia. Então, esses sentimentos emocionais são muito maiores, né? Determina muito o conduzir da nossa vida como ser humano, de que o da inteligência. Claro que tem que haver um equilíbrio. E o QI de inteligência, nesse teste de QI de inteligência, na verdade ele não se modifica, ele identifica quanto que você tem de inteligência e esse grau de inteligência ele não vai modificar muito. O que modifica e tem sua instabilidade é o QE, né, que eles falam,
que é o quociente emocional. Sim, as emoções elas variam, né? Então sim, existe essa variação. Para existir um equilíbrio, né, uma inteligência, ou seja, o raciocínio junto com a emoção e inteligência emocional, seria a junção desses dois, que estaria ideal, né? Lembrando que nunca existe uma pessoa totalmente racional e uma pessoa totalmente emocional. Os hemisférios, né, o lado direito e esquerdo, eles funcionam também unidos, né, complementares. Ou seja, quando você utiliza mais naquela parte do raciocínio, então essa área esquerda sua é muito mais acionada. Quando você é uma pessoa muito mais emocional do que racional, a sua área direita é mais acionada, mas quando você raciocina também tem essa interação entre um lado e o outro, tá, gente? Não é só raciocínio e só emocional, não, tá? É porque umas pessoas utilizam mais um lado e outras pessoas utilizam mais um lado emocional, tá? Então, vou passar aqui. O lado esquerdo, tá, do seu cérebro, que é o lado racional, é o lado mais lógico, sequencial, analítico, objetivo, racional e vê as partes, né? Ele consegue enxergar mais as coisas separadas, ver raciocinamente as partes, né? E no direito é o arbitrário, intuitivo, holístico, sintetizador, subjetivo e olha o lado mais geral das coisas, entendeu? Então seria essa diferença de um para outro. E o que seria a inteligência emocional, que eu vou falar para vocês agora, e está no livro de Daniel Goleman, que também está em audiobook no YouTube, que você pode também ir lá e explorar bastante, que é importante a gente saber desse tema. E ele fala no livro dele sobre esses 4 pilares, né, que é os pilares da inteligência emocional. Se você tiver um domínio sobre esses 4 pilares, você está com a inteligência emocional melhor, tá? Então, o primeiro seria o autoconhecimento. Autoconsciência. Então, gente, é o que eu tô falando aqui desde o início do canal. Despertar consciência é o autoconhecimento, autoconsciência, né? Saber o que você está sentindo, por que você está sentindo, o que causou o seu sentimento. Isso é inteligência de você raciocinar por que você está tendo aqueles sentimentos, né? Desculpa. O outro, engasguei. O outro seria a autogestão. O que seria essa autogestão, só? Autogestão seria você gerenciar esses sentimentos, tanto positivo como negativo, porque você sabe que existe a polaridade. Então, como você gerenciar esses sentimentos? Porque o sentimento também positivo, você também não pode exagerar ele demais, porque tudo que é muito exagerado, exacerbado, né, demonstrado, muito, né, desordenado, também causa, né, consequências. E o negativo da mesma coisa. Então, é importante saber que existe gerenciar os sentimentos, porque você tem que dar também a devida intensidade em cada sentimento, para se tornar uma pessoa equilibrada. Então, tem que dar uma intensidade realista, consciente daqueles determinados sentimentos, entendeu? Então, quando você começa a olhar para dentro de si, fazer uma autoconhecimento, autorreforma, reforma íntima, que você vai analisar por que você está sentindo aquilo, o que é que causou, como que você pode lidar com ele, então você já vai sempre ter esse raciocínio, sabe? Sobre todos os sentimentos que vai vindo dentro de você. E aí, quando você se encontrar a chave para gerenciar esse determinado sentimento, aí você vai saber como reagir e não agir de forma rápida, intuitiva e impulsiva, entendeu? E aí o terceiro seria a empatia. Eu fiz até um vídeo para vocês sobre a empatia, extremamente importante para o ser humano. E aí é um pilar, né, determinada por Daniel Goleman, que determina e faz parte do conceito dos 4 pilares da inteligência emocional. Então a empatia nada mais é do que você estar com alguém, entendeu? Não tirar o seu eu, porque você é você tem um autoconhecimento, sabe quem você é, mas é não interferir no outro. Então é você estar você com alguém. Então é você ter sabedoria de ter compaixão com sentimentos e experiências dos outros.
entenderam? E não julgar, e não criticar, botar o seu ego, o seu eu crítico em cima de outra pessoa. É apenas você anular todo o seu eu crítico, né, analítico, todo restrito a você, fica só para você. Porque você sabe o seu conhecimento, as suas emoções que geram em relação ao conceito de outra pessoa. Mas você tira essa parte e apenas está com a pessoa. Vai fazer ajudar a pessoa sem ter julgamento sobre ela. Porque a intensidade, a experiência, os sentimentos que a outra pessoa tem, certo ou errado, é da outra pessoa, não é seu. E você não tem como julgar porque você não está passando pela experiência que ela está passando. Mesmo que você tenha passado pelas mesmas situações, cada pessoa põe um peso, a intensidade emocional e abala a pessoa de forma diferente, porque cada pessoa tem o seu núcleo de conhecimento, de experiência e talvez dar um olhar de forma diferente para aquilo. Então, gente, temos que respeitar, ter compaixão com o conceito, com o que a outra pessoa pensam, né, sobre determinados assuntos. Isso se chama respeito, compaixão e empatia, tá bom? Então, tendo isso, o quarto pilar seria habilidades sociais, ou seja, você vai aprender a saber quais são os seus sentimentos, né, emoção, e aí você vai gerenciar essas emoções, você vai depois ter empatia com as emoções dos outros e depois você vai empregar, colocar em práticas nas habilidades sociais, ou seja, nos relacionamentos. Porque quando a gente abre o olho, a gente já sabe que vai haver um relacionamento familiar, relacionamento com marido, esposa, filho, relacionamentos no trabalho. Então, essa inteligência emocional faz com que você coloque em prática essas emoções, né, gerenciando essas emoções, para na hora colocar nas suas relações essa inteligência emocional. Então, é importante esses 4 pilares para poder você entender e se colocar na sociedade de uma forma mais positiva. Tanto para você, porque você já vai saber lidar com os seus sentimentos, quanto para o outro, né? Para a sociedade. Então, reforça tudo que eu venho falando desde o começo desse canal para despertar mais consciência, seria a inteligência emocional. Então, gente, aqui, ó, é a chave do nosso quebra-cabeça. A inteligência emocional é a chave do nosso quebra-cabeça. A gente saber ter o autoconhecimento, fazer a gestão das nossas emoções, ter empatia para com o próximo, para com a situação ou para qualquer situação, e que não seja do seu ponto de vista, e ter a habilidade social, que é colocar em prática em toda a sociedade, né, a sua experiência. Então, por que seria a chave? Porque é a união do racional, do ser racional com o ser emocional. Sabemos que também utilizamos 10% do nosso cérebro, que é o raciocínio, que é a consciência, né? E aí a inconsciência, o subconsciente, é 90%. Então tem muita informação ainda que a gente precisa acessar. E se a gente não tiver uma inteligência emocional, a gente não vai conseguir passar de forma tão positiva assim, ou até equilibrada mentalmente. Porque vocês sabem que a chave para o mundo dos regenerados, o mundo da regeneração, seria esse controle, essa inteligência emocional. Sabendo lidar com as polaridades, que existem sim os polos negativos e tem sua função, porque é o que motiva a gente a buscar o conhecimento, né? E a felicidade também, os pontos positivos que faz aquele relaxamento, que também motiva a gente a estar com as pessoas, a gostar de fazer as coisas. Então, gente, tudo aqui no planeta tem sua função e nós estamos experienciando essas funções, essas circunstâncias, e precisamos ter inteligência emocional para fazermos de uso dela para a nossa vida melhorar,
Porque, como eu falei, a evolução está no tempo de resposta. Se tivermos inteligência emocional, que inteligência emocional seria usar o raciocínio e o emocional, se nós tivermos isso, nós vamos ter o nosso tempo de reação diminuído, tá? O nosso impulso diminuído, porque a gente não vai prestar atenção no impulso, a gente vai parar antes, vai raciocinar, vai depois saber exatamente gerenciar, saber como lidar com aquela situação e aí sim trazer uma resposta para o mundo, porque nós temos como se fosse um impulso de pavio curto. Tudo que a gente é instigado, a gente automaticamente, já com a sequência de erro muito grande, pratica sempre o que é automatizado e que não traz benefício para nós, né? O que está positivo, está ótimo, a gente continua com ele na nossa vida. Mas o que tiver negativo, vamos ter o tempo de reação mais lenta. Para ter o tempo de reação mais lenta, precisamos ter inteligência emocional. Porque na medida que alguém te ofende, na medida que alguém duvida do teu potencial como profissional, quando você chega e que alguém violenta, né, algo na sua vida, você automaticamente na sua nesse instinto, né, que temos de ser humano, a proteção, e logo você reage e às vezes reage de forma que se arrepende. Então, a inteligência emocional faz com que a gente dê uma parada nesse tempo de reação e faça com que a gente raciocine para saber exatamente qual atitude a gente vai tomar naquela medida, né? E muitas vezes a gente tem que prestar atenção se quem está sendo ofendido é nosso ego, né? O nosso eu, aquele que quer ser soberano, aquele que quer ser invencível, super-herói. Então, se é esse que está sendo atingido, se é esse seu ego, aí você vai pensar, gente, deixa me ofender, deixa essas coisas aí rolarem, porque eu tenho consciência. É isso que é despertar consciência. Eu tenho consciência de quem eu sou, de como eu sou, e que sou positiva e que nada daquilo que estão falando para mim ou para o outro, etc., querendo, né, puxar a seu tapete, nada disso eu vou me preocupar. Primeiro, porque eu sei que pensamento gera realidade. Segundo, que eu tenho meu autocontrole sobre as minhas emoções. E terceiro, a realidade será aquela em que eu vou me empenhar e vou dar intenção emotiva e racional, causando uma realidade muito mais produtiva, muito mais feliz e de sucesso. Você vai ser uma pessoa de sucesso em tudo quando você tiver esse stop, não agir com um impulso, e aí sim você ter um raciocínio das emoções e eleger exatamente que atitude você vai tomar para que seja realmente de retorno positivo para você. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu ainda vou fazer mais um vídeo falando sobre cada tópico desse, tá? Para vocês vai ser o episódio 2, mas eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus.